Fala pessoal, beleza? Então vamos aqui para nosso terceiro vídeo sobre a lição aqui dos jovens, né? A falácia do humanismo. Eu vou adiantar aqui um pouco, vou já pegar aqui o segundo tópico, a visão cristã do ser humano. Vou tentar adiantar aqui para a gente não prolongar muito esse estudo. A visão cristã do ser humano, né? Criado à imagem de Deus, mas caído. Então qual que é a visão do ser humano de acordo com a Bíblia? A dignidade humana é inegável, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere um valor intrínseco, que não depende de suas conquistas ou habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda em Gênesis, né? O pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O humanismo ignora esse problema fundamental, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem intervenção divina. Mas a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, conforme estamos vendo aqui na lição, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o humanismo cristão vem nos trazendo, né, essa ideia. O homem tem o seu valor diante de Deus, né? Porém, o pecado, ele tirou a relação do homem com Deus. O pecado afasta o homem de Deus e assim o homem perde a sua humanidade, né? Então o humanismo, as filosofias humanas, a pós-modernidade, toda a sabedoria humana tenta trazer para a sociedade uma sociedade justa, igualitária. De fato, tudo isso é importante, né? Termos um mundo melhor. Porém, a Bíblia nos apresenta que para você querer que o mundo seja melhor, você tem que começar por si mesmo. Você tem que mudar a si mesmo para que o mundo seja melhor. Ou seja, você tem que dar o exemplo, né? Então a Bíblia nos diz que todos pecaram e nos afastamos de Deus, estamos destituídos, perdemos a glória de Deus, né? Ou seja, o humanismo, as filosofias humanas, a educação, a ética, pode salvar a humanidade? É importante? Sim. Mas pode salvar a humanidade? Não. Cremos que somente Cristo é quem salva. Somente a ação do Espírito Santo de Deus é que regenera, é que salva o homem. Nós vemos hoje em dia tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade. Por que isso? Será que somente a educação resolve? Né? O que resolve é isso aqui, é a palavra de Deus. Cremos, assim nós cremos, assim é a nossa opinião, essa, né, é a nossa crença. Né? Ou seja, o humanismo, ele vem nos trazendo coisas boas. Realmente, a razão é inimiga da fé de forma alguma. Tivemos grandes humanistas cristãos, Chesterton, C.S. Lewis, né, escreveu as Crônicas de Nárnia. Grandes homens, grandes pensadores. Agostinho, né, a própria Igreja Católica, né, ela tem a sua importância, o cristianismo como um todo. É claro que eu, como cristão, eu posso discordar de uma doutrina da Igreja Católica, né, de uma outra religião, mas no geral, né, a religião, as religiões vêm trazendo o quê? O amor ao próximo, o amor a Deus, né, o espiritismo, cada um traz de alguma forma a sua verdade. É claro que eu, como cristão, creio que a verdade plena é Cristo, é a Bíblia Sagrada e nada mais, né? Ou seja, pregamos a dependência de Deus. A razão humana tem o seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada. Paulo escreveu que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? 1 Coríntios 1, 25. Isso nos lembra que todo entendimento verdadeiro começa com o temor a Deus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada e fora dele a humanidade permanece nas trevas. A dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque quem se apoia em sua própria razão inevitavelmente tropeçará. É por isso que, como igreja, precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega a autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto de total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção. Vamos aqui ao terceiro tópico aqui do segundo ponto.
Então nós vemos aqui, o cristianismo nos ensina a dependência de Deus. O homem só é pleno com Deus e com Cristo. Nos chama também ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta o seu valor para o serviço. Somos criados com dons e capacidades, não para a nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo. O humanismo ensina que o homem deve buscar a sua autorrealização, mas o evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir. Jesus mesmo afirmou que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Mateus 10, 27. Isso muda nossa perspectiva sobre o sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre como usamos nossas vidas para refletir o amor de Deus. O trabalho, a família, a vocação, tudo deve estar a serviço do reino. A igreja precisa recuperar esse ensino e formar discípulos que compreendam que servir é um privilégio. Cada crente é chamado para usar sua vida como instrumento de bênção, apontando para Cristo em tudo o que faz. Então o humanismo foca no homem. Eu. O cristianismo foca em Cristo, foca em você servir. Jesus falou, que devemos servir aos outros, devemos ajudar ao próximo, devemos amar ao próximo. Esta é a solução para a humanidade. E aqui eu já vou caminhando para o encerramento, para não ficar muito longo. Vamos ver aqui agora sobre as consequências do humanismo. Sem Deus, a existência perde seu eixo. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. Então nós vemos aqui, muitos, mesmo com sucesso e reconhecimento, sentem um profundo vazio. O humanismo promete autonomia. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus e sem ele todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus. Quando o ser humano ignora seu Criador, ele perde sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. O vazio existencial é o eco da alma que perdeu seu referencial. Além disso, o sofrimento se torna insuportável quando não há uma perspectiva eterna. A fé oferece consolo, propósito no meio das dores e esperança além da morte. O humanismo, por outro lado, silencia diante da angústia e da finitude. Como já falamos aqui, a nossa vida encontra propósito em Deus, em Cristo, dentro do cristianismo. Vejamos aqui João capítulo 17, versículo 3. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então a vida eterna consiste nisso, em conhecermos a Deus e a Jesus Cristo. Somente em Cristo temos a vida eterna, somente em Cristo temos a plenitude da vida. Vamos aqui então, já caminhando para o final da lição, para não ficar muito extenso. As consequências do humanismo. Já vemos aqui uma vida sem sentido, sem razão. Vamos ver aqui agora sobre o relativismo moral. Então, como eu já disse, o homem sem Deus, ele se torna louco. A Bíblia chama de insensato, como falamos ali, O homem insensato. Sobre o relativismo moral. Vivemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo e errado de acordo com as suas próprias convicções. Isso gera confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido, desde que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada, espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é a medida de todas as coisas, se o homem é o padrão, então os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Isso abre espaço para que injustiças e abusos sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal. Então estamos estudando muito sobre isso, sobre o relativismo ético-moral. A ideia do humanismo,
ele acaba levando ao ateísmo, ele acaba levando, por exemplo, à sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna, ela rejeita a Bíblia, ela rejeita Deus, né? A gente vê isso na mídia, no entretenimento, nos filmes, nas séries, né? A gente tem até aquela música, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas dizia isso em sua música, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, ou seja, eu estou em constante mudança. Cada hora eu creio uma coisa, eu penso uma coisa, depois eu mudo. Eu prefiro ser uma metamorfose do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Sou assim meio brega, né? Então, essa velha opinião formada sobre tudo é a palavra de Deus. Ele está zombando da Bíblia ali. Porque a Bíblia, ela nos apresenta a verdade, que a verdade ela é eterna e ela é absoluta. Os 10 mandamentos são verdades absolutas. É errado matar, é errado roubar, é errado mentir, né? Aí você vai ter as variáveis da lei, né? Tem a questão da legítima defesa, tem várias variáveis, mas a verdade ela é absoluta. 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 não é 5. Porém, o humanismo, ele leva a isso, ao relativismo, a você relativizar a verdade. O que é a verdade? Então, o problema dos filósofos é isso, eles começam a questionar Deus, a questionar a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro de mito, não é bem assim. Então, o homem começa a se perder, né? Ele começa a não saber o que é certo e errado, isso gera uma confusão. Isso gera uma sociedade em que cada um faz o que quer, o que pensa, cada um tem a sua verdade, sim, isso gera uma confusão, né? E a Bíblia, ela nos apresenta um norte, um rumo, né? Por isso que a lei de Deus, ela nos conduz a Cristo, ela nos mostra o caminho. Cristo é o caminho. Seguir por ele, né? A Bíblia, por outro lado, aqui já para finalizar, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Isaías 48 diz: ai daqueles que chamam mal de bem e o bem de mal. A questão da inversão de valores, né? Em meio à igreja, esses valores protegem a dignidade humana. Então a Bíblia, ela traz dignidade humana. O humanismo cristão realmente dignifica o homem, traz valor à família, ao homem, à sociedade, né? Orientam as relações e mantém a sociedade em ordem, né? Sem eles, sem a Bíblia Sagrada, sem os ensinos de Cristo, reina o caos, com desordem e sofrimento. A igreja deve ser luz e sal da terra, em meio às trevas morais, afirmando com clareza, né, e graça os valores do reino. Então é isso que quero aqui trazer para vocês, é isso que o Evangelho nos traz, os valores do reino de Deus, os valores de Cristo, né, de amor ao próximo, né? Isso exige coragem, mas também compaixão. Ou seja, devemos falar a verdade com amor, né? Pois muitos estão confusos e carecem da verdade libertadora do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim finalizamos, né? Essa lição ela ficou um pouco extensa, né?